Paz do Senhor. Deus é bom em todo tempo, amém? E nós sabemos que hoje é comemorado o Dia das Mães. E os homens criaram essa data. São leis humanas, naturais. Mas quem criou a mãe? Foi o Senhor Deus. Porque Deus conhece a nossa necessidade e Ele sabia a importância de uma mãe, a importância de um pai. Então, nós estamos aqui não para cultuar as mães, mas para cultuar o Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano e Ele se faz presente nessa noite, amém? Eu fico muito feliz pelo direcionamento que nós temos da parte do Senhor nessa casa de oração. A nossa igreja é uma igreja temática e é uma bênção para as nossas vidas nós caminharmos todos na mesma direção, no mesmo propósito, estudando o mesmo tema, alicerçando, estruturando as nossas bases, não cada um por si, Deus por todos, mas todos no mesmo direcionamento, no mesmo propósito. E quando o pastor convidou, eu falei assim: Senhor, nós estamos estudando a história de Noé e não aparece nem o nome da esposa de Noé. E eu gostaria de ministrar algo para o coração das mães essa noite, mas eu gostaria de ficar na história de Noé. E muito alegrou o meu coração, porque eu estou fazendo um curso de especialização em terapia familiar sistêmica, é um curso de pós-graduação. E por esses dias eu tenho estudado uma matéria que vai de encontro ao que nós temos estudado com a história de Noé, que vai falar dos ciclos da família. E aquilo testificou no meu coração, e eu gostaria não de falar com os irmãos essa noite sobre técnicas, sobre filosofia, sobre ciência, mas eu gostaria de falar sobre o que a palavra de Deus orienta a nossa vida, e ela é que baseia, que estrutura a nossa vida em todos os aspectos. E assim como a história de Noé, a nossa vida também, ela é feita de ciclos. E nós precisamos entender que não existem tempestades, dilúvios, que não sejam determinados, estipulados pelo Senhor e que não tenham tempo de duração. E isso conforta a nossa vida e fortalece a nossa fé. E nós aprendemos com Noé que Noé foi um homem de fé. Para os homens naturais, o que Noé fez e se propôs, ele era tido como louco. E que coisa maravilhosa! Hoje o pastor fez uma proposta aqui e ele falou: será que eu sou louco de estar fazendo isso? Nós queremos ser loucos. Queremos ser loucos por Jesus. Porque nós não queremos ir na direção que o mundo está indo. Nós não queremos fazer o que todo mundo está fazendo. Mas nós queremos fazer o que a palavra do Senhor orienta e direciona para que nós possamos ter uma vida segura. A família de Noé ficou segura por quê? Porque o Senhor enviou um lugar seguro. O Senhor enviou a revelação e estruturou para que no momento da adversidade aquela família se mantivesse segura, intacta, e através dele se perpetuou toda a geração humana. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos lendo aqui em Gênesis, no capítulo 8, a partir do verso 20. Gênesis 8, a partir do 20. Que diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Vamos ler novamente o 22? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, isso é viver por fé. Fé é você não colocar os seus olhos nas adversidades, nas circunstâncias, naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Viver por fé é viver por um direcionamento que é dado pelo Senhor. Assim como acontecem as estações do ano, não é verdade? Cada estação do ano tem a sua característica própria. Nós estamos entrando no inverno. Olha a roupa que nós usamos. Roupas apropriadas para a estação. E é lindo, a gente observa essas mudanças naturais na natureza. Tem um pé de caqui lá na nossa casa. E eu fiquei observando o pé de caqui durante 1 ano. E ele ficou sequinho, só os galhos. Parecia que aquele pé de caqui estava morto. E na estação própria, as folhas voltaram. Na estação própria, as folhas produziram. Na estação própria, os caquis vieram. E novamente, as folhas começaram a cair. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa estabelecida pelo grande eu sou. E ele fez uma aliança com Noé, de que nunca mais a terra seria destruída. E Deus é Deus de promessas, ele é Deus de alianças. E hoje nós vivemos. E nós somos alcançados por essas promessas, como diz o versículo 22. Então Noé foi avisado do que iria acontecer. E ele agiu sobre a orientação que ele recebeu. E nós temos vivido tempos, não são tempos difíceis, sempre foram difíceis. Nós temos aprendido que a nossa impressão é que os tempos são difíceis agora, porque nós estamos nessa geração. Então, nós sofremos as mudanças que vão ocorrendo, as transições, dentro da estação que nós vivemos. Só que nós conhecemos só de ouvir falar o que aconteceu antes de nós. E nós temos preocupação porque agora chegou a nossa vez de gerar sementes, de gerar frutos. E nós ficamos esperando. Será que Deus vai mandar chuva? Será que Deus vai mandar o sol? Será que o vento vai passar? Né? E nós sabemos o quê? Nós passamos por transformações, só que as promessas do Senhor estão estabelecidas sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E nós podemos, a todo instante, a todo momento, trazer a nossa família para a Arca do Senhor. E a Arca do Senhor é representada pela Igreja do Senhor. Você olhando o que acontece no mundo aí em volta, né? Hoje um olhar diferenciado aqui, por causa do Dia das Mães. Qual tem sido um lugar seguro para a gente trazer as nossas crianças? A casa do Senhor. Qual tem sido o lugar que realmente nós encontramos reforço, alimento, garantia de sucesso para o futuro, onde nós podemos alimentar a nossa fé, fazer a nossa parte e descansar? Nós também estamos vivendo um período que nós precisamos preservar, resguardar a nossa família na Arca do Senhor, que é na casa do Senhor. E que a nossa casa também venha a ser uma representatividade de um lugar seguro, de um abrigo estável, de um lugar de conforto, de segurança, de mantimento, de prosperidade na presença do Senhor. As mães representam muitos medos. É um desafio. É um desafio. Você que ainda não tem seus filhos, você já pode observar o comportamento da sua mãe, o comportamento da sua avó, ou das pessoas que cuidaram de você enquanto você era uma criança. Porque Deus cuida dos seus. Mesmo que você não foi cuidado pela sua mãe, Deus proporcionou pessoas para que cuidassem de você e representou um papel de uma mãe. E todas as mães traz consigo os seus medos, as suas inseguranças. Vocês vão concordar comigo.
Quais as mães aqui que têm preocupação em relação à saúde dos seus filhos? Você tem preocupação com relação a que ser humano ele vai se tornar? Que tipo de índole, que tipo de caráter essa criança vai estabelecer na fase adulta? Não são preocupações? Mas nós precisamos também ter preocupação de deixar um legado espiritual pela vida dos nossos filhos e da nossa casa. Porque, às vezes, nós podemos estar muito preocupados em trabalhar, em ter recursos, em providenciar coisas, em negociar tempo de qualidade e deixamos de lado investir um legado espiritual para a vida dos nossos filhos. E olha o que diz em Isaías 54. Eu vou estar citando alguns versículos, irmãos. Se não quiserem abrir, eu vou estar lendo aqui para vocês. Isaías 54, 13 e 14 diz: E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás também do espanto, porque não chegará a ti. Em tudo que nós, mães, desejamos para os nossos filhos, nós desejamos que eles tenham paz, amém? E a paz é algo que vem de dentro, é algo que excede todo entendimento. E se nós queremos ter filhos saudáveis, que são filhos equilibrados, vamos dizer que a paz é uma paz interior, é um equilíbrio, uma estabilidade. Hoje nós temos muitos casos de crianças com ansiedade, com depressão. E como que esses pais podem acalmar essa criança? Eles precisam fazer o que diz Isaías, que os nossos filhos sejam ensinados do Senhor e grande será a paz dos nossos filhos. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. Tá me vindo uma experiência que nós tivemos com o nosso filho mais novo. Ele tinha por faixa de uns 7 anos de idade, ele tinha terror noturno. Já ouviram falar? A criança acorda com pesadelos à noite, com os olhos abertos, estatalados, e ele está tendo um pesadelo e ele fica acuado e é uma experiência horrível, E por várias vezes ele teve essa experiência. Teve um dia que eu e Alexandre tivemos um discernimento espiritual. E nós pegamos um sacão desses de lixo grandão. Irmãos, eu não estou falando que é para vocês fazerem isso aqui, não. Isso aqui foi uma experiência espiritual que nós tivemos e eu estou sentindo de compartilhar com os irmãos. E nós fizemos uma limpa no quarto do nosso filho, coisas de personagens que eles tinham. Na época, era aquele personagem Ben 10, não sei se vocês lembram, e aqueles desenhos eram alguns episódios carregados de entidades malignas, né? Só que às vezes a gente não para e presta atenção no que os nossos filhos estão consumindo. E naquela madrugada, nós pegamos um saco e nós fizemos uma limpa no quarto dele. Todos os brinquedos, todas as roupas de personagens, coisas consagradas a ídolos, e nós repreendemos aquele mal. Irmãos, meu esposo está ali. Nunca mais meu filho teve terror noturno. Aquele mal saiu, aquele mal foi repreendido em nome de Jesus. Então tem coisas que nós precisamos passar por experiências para que a gente possa se alertar, abrir os nossos olhos. E a partir dali teve critério. O que entra na nossa casa, o que não entra na nossa casa. Existem portais espirituais que são acessados e que nós não estamos prestando atenção, né? As crianças ganharam os livretinhos, não foi, pastor? Gratuito? Não sei se já foi distribuído. Eu acredito que todas as crianças já ganharam. E assim, ferramentas poderosas, irmãos, que nós temos hoje em dia muito facilmente. Você acessa materiais poderosos na linguagem da criança, da faixa etária de cada criança, e elas vão aprendendo, assimilando as verdades do Senhor. Inclusive, a história de Noé é uma história que encanta as crianças. Eu gostava que meu pai contava para mim a história de Noé. Tinha um quadro na nossa casa, no tempo antigo, alguém deve ter um quadro desse. Tinha a arca de Noé, todos os bichinhos entrando na arca,
E a gente gostava no domingo de almoçar em família e vai o papai contar a história dos animais indo para a Arca de Noé. Eu acho que foi a história que eu mais ouvi na minha infância. E glória a Deus. Sabe por quê? Grande será a paz dos nossos filhos, é uma promessa. Se eles forem ensinados do Senhor. Sabe por quê? Eles vão ser atribulados? Vão. Eles vão ser perseguidos? Vão ser perseguidos. Eles vão ser tentados? Vão ser tentados. Mas o que vai acontecer? Grande vai ser a paz dos nossos filhos. Eles não vão se sentir angustiados. Eles não vão se sentir desamparados. Eles vão lembrar da história da Arca de Noé e vão falar assim: tem um lugar seguro. O mundo está em colapso, mas existe um lugar seguro. A minha casa serve ao Senhor. Eu posso ir lá pedir uma oração para o meu pai, para a minha mãe. Nosso filho está se preparando para o vestibular. E ele pegou uma prova. Eu estou falando de filho porque hoje é dia das mães, tá bom? A gente compartilha as histórias. Ele pegou uma prova que foi de anos anteriores e ele começou a fazer aquela prova. E ele falou assim: eu vou fazer uma oração antes de eu fazer esse simulado, foi em casa mesmo, do vestibular. E ele falou que ele teve uma experiência com o Senhor antes de fazer. E ele se lembrou de que aquilo ali é um detalhe da trajetória dele. Aquilo ali não é o principal da trajetória dele. Ele sabe que ali vai ser a concretização de um sonho com a permissão do Senhor. Porque filho de crente sabe, tem porta que Deus abre, tem porta que Deus fecha, tem livramento que Deus envia, né? E nós, como pais, nós estamos numa fase que nós já não temos mais filho criança. Os dois. Um já fez faculdade, já está cuidando da vida, e o outro está indo ano que vem para a faculdade, se Deus quiser. E começou a vir os temores, né? Senhor, o que vai ser do meu filho? Um fez faculdade em Friburgo mesmo, o outro vai ter que sair de Friburgo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Um dia eu chamei ele para conversar. Filho, não vou ficar preocupada com você. Você conhece a história de José do Egito. Ele não se deixou levar pela mulher de Potifar. Você sabe que bandejas vão vir e você sabe o que você tem que fazer. Filho, você tem histórias de personagens bíblicos, como Daniel. Daniel. Porque Daniel tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas nós temos exemplos trágicos também. Era isso que eu estava tentando lembrar de Jonas. Porque Jonas recebeu um direcionamento do Senhor, mas ele decidiu ir para outra direção. Então, irmãos, os nossos filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz dos nossos filhos. Segue o que está na palavra que você vai ter sucesso. As bandejas vão vir, a tribulação vai chegar, mas a angústia não. A angústia não, seus pés estão calçados na presença do Senhor. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós estamos numa fase familiar, que nós estamos vivendo pela fé. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas pela fé nós temos garantia de vitória. Nós sabemos que os nossos filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz dos nossos filhos. Glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido promessas. Como diz em Gênesis 8, vamos ler novamente, a partir do 20. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão.
Irmãos, a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. E são determinações do Senhor. E o que eu acho interessante, tem muitas coisas que são determinações do Senhor. Mas existem ciclos na nossa vida que eles acontecem de forma intencional. E a partir da intenção, nós entramos num ciclo que a partir daí se torna um ciclo natural, porque as coisas vão acontecer naturalmente. O que eu quero dizer com isso? A família, ela é feita de ciclos intencionais. Por quê? Nós tomamos decisões em relação à nossa família. Quando você decide se casar, se tornar um casal, é um ciclo intencional. Você teve a intenção de namorar, de noivar, de se casar, né? Existem pessoas que até arrumam filhos, né, de maneira independente, no período do namoro, ou produção independente, mães que ficaram solitárias e criaram seu filho sozinhos, mas são decisões intencionais, a não ser que você tenha sido vítima, né, de algo. Mas, mesmo que sua história tenha descarrilhado, tenha sido trágica, foi uma escolha, foi uma decisão, foi uma intenção, foi uma permissão. E aí nós vamos pagando pelas intenções, inclinação do nosso coração. Então, a família vai passando por essas escolhas intencionais. Tem casais que se casam e decidem não ter filhos. Ou decidem, ou se programam, vamos ter filhos. Quantos filhos nós teremos? Está sentindo aí ciclos intencionais? Certo? Mas a partir da nossa intenção, das nossas escolhas, as leis espirituais se estabelecem. Você entrou num ciclo intencional, o ciclo natural acontece, se estabelece naturalmente. Glória a Deus. Tem pessoas que decidem não casar. E é uma bênção, porque ele vai ficar naquele ciclo a vida inteira da fase de solteiro. E não tem problema, não tem problema. As estações do ano, elas acontecem de forma gradual, né? 3 meses, troca. 3 meses, troca. 3 meses, troca. Os ciclos da família, não. Ele é determinado pelas nossas escolhas, pelas nossas intenções. Então, nós podemos fazer um paralelo aqui. Vamos dizer que o ciclo da formação do casal. O casal namorou, decidiu se casar, ele entrou no ciclo espiritual que nós vamos chamar de inverno. Ué, mas casou e entrou no inverno? Não era para ser verão? Alta temperatura? Não, inverno. Sabe por que é inverno? O casal, quando se casa, ele vai se desconectar um pouco do mundo, ele vai se afastar dos seus familiares, para eles se constituírem enquanto casal. Eles estão num processo de adaptação, eles estão aprendendo, se conhecendo. É um momento muito difícil, porque é um momento de entrosamento, de renúncia, é um momento de descobertas, é um momento doloroso de sacrifício. Olha como que a formação do casal, nós podemos fazer um paralelo com o inverno. Mas também é aquela fase que a gente vai buscar um cobertor, que a gente vai querer se aquecer, nós vamos buscar proximidade, vamos criar vínculos. Olha que coisa perfeita criada pelo Senhor. Olha como o inverno é uma estação importantíssima no vínculo casal. E as pessoas que quebram, né, ciclos, quebram estações, tem pessoas que já vivem o trauma de 2 estações ao mesmo tempo, porque quebraram ciclos, se anteciparam, né? Então, o inverno é uma estação estabelecida pelo Senhor e muito importante. E aí o casal toma uma decisão. Agora nós vamos deixar as crianças virem e vai ser uma bênção.
Sabe o que acontece quando as crianças chegam? Comparamos com a primavera. Ô, estação maravilhosa, o clima é ameno. A temperatura familiar fica amena, porque um lar que chega uma criança é como se chegasse o raio de sol, né? Vem as flores, vem o cheiro, vem a alegria, vem as cores. A casa fica alegre, fica mais bagunçada, né? Mas fica festiva. Olha que maravilha o ciclo da chegada das crianças, né? E esses filhos, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. Olha como é saudável o casal que passou pela estação do inverno. Quando ele chega na primavera, esse casal está estabelecido, ele está organizado. Na primavera, a vida do casal muda. Aquele esposo vai aprender a ser pai, aquela esposa vai aprender a ser mãe. Eles vão dar lugar, agora a prioridade vai ser os filhos. Enquanto eles são muito pequenininhos, dependentes, é um momento importantíssimo de você estabelecer rotina, estabelecer limites, regras e hierarquia. Olha que ciclo maravilhoso. Por isso que eu estou falando com vocês, irmãos. São ciclos intencionais, mas são regidos por um ciclo espiritual. Quando a nossa vida está organizada no princípio da palavra, nós não quebramos princípios, regras, fazemos tudo bonitinho como é o protocolo, a orientação, nós estamos preservando a nossa vida. E grande será a paz dos nossos filhos. E como nós voltamos aqui em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeiteira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Isso é maravilhoso. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Isso é determinado pelo Senhor. E os nossos filhos vão crescendo. A fase da primavera chega ao fim e vai dar lugar, sabe para quê? Para o outono. O outono familiar é uma estação de alta tensão. Você sabe por quê? Já não depende mais tanto da semeadura dos pais. E vai da faixa etária de 11 a 23 anos. Eu fiquei chocada com essa informação. Vocês acreditam que 23 anos é adolescente? Falei, gente, eu saí da adolescência agora há pouco. Que maravilha! Que maravilha! Então, irmãos, às vezes a gente tem aquele filho já um bezerrão, né? Mas ele é um adolescente. 11 a 23 anos é a estação do outono. E sabe o que representa para nós? Por mais que o pai, que a mãe se esforce, você já não vai ter muito mais o que semear, porque já está estabelecendo a personalidade, as convicções dessa criança. Pode até se abrir uma janela, né? Nós cremos na misericórdia do Senhor, mas pelo ciclo natural, de 11 a 23 anos, nós já estamos aí colhendo os frutos do que foi semeado na infância dessa criança. Vocês entendem o que essa igreja tem se posicionado orando por essas fileiras de crianças aqui? Vocês entendem como isso é importante, como isso é especial? Irmãos, é muito sério. Você sabe por quê? Atrás de uma criança vem uma estrutura familiar. Desde o que aqueles avós vivenciaram, aqueles pais vivenciaram, e aquilo tudo é despejado naquela criança. E são semeaduras. E na fase do outono é onde nós começamos a colher os frutos, e a ansiedade vem. Senhor, o que vai ser do meu filho? Ele agora está se identificando com os papéis parentais. Ele se identifica com essa figura desse pai, ele se identifica com a figura dessa mãe, eles têm repúdia dessa família, eles querem criar vínculos, laços aqui na arca. Esse ambiente é seguro, esse ambiente é saudável, esse ambiente é onde eles desejam e necessitam estar. Mas
os nossos filhos são ensinados do Senhor, em nome de Jesus. Eles vão produzir frutos, e os frutos serão excelentes para a glória de Deus. E os nossos filhos são colocados numa balança. Quem tem filho adolescente aqui sabe. Quanto mais responsáveis eles se mostram, mais liberdade e autonomia eles têm. Não é assim? Se você vê que a criança ou adolescente está se embaraçando, você traz de volta. E é aquela fase interessante, porque eles querem autonomia, mas eles precisam de patrocínio, não é assim? Só que aí, né? Checklist, onde vais, com quem vais, que horas volta. Não é assim? Então, eles precisam. E é natural, tá, irmãos? É natural os pais, nessa fase, abrirem um pouco mais as fronteiras, darem um pouco mais de liberdade, porque, afinal de contas, nós não temos como manter os nossos filhos numa bolha. Eles precisam ter contato com o mundo, precisam ter contato com a realidade, precisam ter as suas próprias experiências espirituais. Isso é muito importante. Então, não fique numa ilusão, eu vou preservar o meu filho. Numa certa faixa etária, é saudável você começar a colocar o seu filho nessa balança. E condiciona com ele. Quanto mais liberdade, mais responsabilidades. E é importante também nessa fase, você está vendo o equilíbrio emocional dessa criança. Como que ele lida com ansiedade, com frustração, com raiva? Ele arruma briga na escola, ele implica com todo mundo, ou ele é uma criança que está muito reprimida, angustiada, que chora muito. Isso são sinais da estabilidade emocional dessa criança. Olha que fase maravilhosa, regida por um ciclo espiritual, o outono da nossa vida familiar. Se você tem vivido essa fase, meu irmão, minha irmã, minha mãe, que está aqui essa noite, e você teme pelo outono da sua família, coloque diante do Senhor a fase da primavera, onde você talvez passou por uma fase de distração e não semeou conforme os princípios da palavra. Há sempre um momento para recomeçar. E nós sabemos que Deus, Ele pode reescrever a nossa história, Ele pode nos dar ferramentas, estratégias, e Ele pode construir uma arca para trazer segurança para a nossa família, seja em qual fase nós estivermos passando. E essas leis espirituais, elas garantem que a nossa vida vai estar pousada num lugar seguro. O Monte Ararat ainda existe. E o Monte Ararat é Jesus. A nossa arca está baseada nos princípios de Jesus. O que Jesus falou? Vocês querem ser meus amigos? Você sabe quem quer ser amigo de Jesus tem que fazer? Tem que obedecer aos ensinamentos de Jesus. E isso independente do ciclo que nós estivermos. Essa realidade é possível todo dia. Existe um herbicida chamado arrependimento. Ah, como o Espírito Santo gosta de um coração arrependido. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer agora. Senhor, eu me arrependo das semeaduras que eu fiz ao longo da minha vida, porque eu sei que eu posso semear e depois eu vou colher. Mas eu me arrependo, Senhor, porque o que eu semeei, eu estava longe, eu estava distante da sua presença. Mas agora eu quero, em nome de Jesus, colher frutos que são baseados na sua verdade, na sua promessa. Porque a nossa natureza, irmãos, ela é corrompida. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se aplique, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. A gente oscila. Nós, como mães, nós oscilamos. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tão bem assim. Hoje, antes de vir para cá, eu falei com meu marido. Meu amor, me perdoa, agora eu vou fazer jejum de palavras. A gente só vai conversar quando voltar do culto, porque meu coração estava tum, 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 né? E eu falei assim, existem momentos na vida que a gente precisa se fechar, se resguardar. E tem tudo bem, e está tudo bem.
É permitido. É permitido. Só que às vezes a gente passa ciclos e ciclos e ciclos não estando bem, não estando bem, não estando bem, não estando bem, e gera um caos na estabilidade familiar. E por fim, meus irmãos, chegamos na estação que eu acho que todos nós aqui desejamos alcançar. Eu pensava que era o início das coisas, que teria que começar com o verão, mas não. O verão vai fechar os ciclos. Sabe por quê? O verão é aquela sensação de tarefa cumprida. É a hora que você vai ajudar a arrumar as bagagens dos seus filhos e liberá-los para o mundo. Olha que coisa maravilhosa, como eu almejo esse dia. Oh, glória! E os nossos filhos vão, de fato, eles vão se despedir de nós. E é saudável que eles se despeçam de nós. Mesmo que for morar ali perto, né? Ali do lado. Mas eles precisam, é saudável. Deixa eles construírem a sua história. Eles precisaram do pai e da mãe até aqui. Agora, vai chegar o dia que os pais vão ajudar os filhos a arrumarem as suas bagagens e se despedirem. E agora o nosso papel de mãe, né? Já tem mães nessa fase aqui. Oh, coisa gloriosa. E a gente fica esperando, né? Que agora vai chegar os netinhos e aquela sensação de dever cumprido, de tarefa cumprida, e nós vamos estar ali no suporte, no apoio, participando da família, só que a responsabilidade agora é diferente. A sensação agora de dever cumprido é de férias. É de férias. É assim, meu filho, eu investi muito na sua vida, eu produzi muitas coisas excelentes, vou continuar aqui na intercessão, orando. Eu creio que Deus tem estratégias, né, para a vida de todos, em cada fase, em cada ciclo. E eu gostaria, irmãos, que esse versículo ficasse ecoando essa semana na nossa mente. Esse versículo 22 do capítulo 8. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Eu regozijei na presença do Senhor, porque as estações são determinadas pelo Senhor. Ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. E nós podemos aprender com a família de Noé. Algo maravilhoso. Para cada fase, tem uma estratégia vindo da parte do Senhor. Para cada fase, existe sim uma estrutura espiritual, existe abrigo seguro, existe um lugar firme, onde nós podemos fincar a nossa estaca no Senhor e sermos abençoados, sermos fortalecidos no Senhor e na força do poder dEle. Nós podemos aprender com a família de Noé. Aquela família precisou ter paciência? Precisou. Aquela família precisou administrar conflitos. Eles precisaram viver num período que eles não tinham privacidade, imagina, cuidando de toda aquela bicharada. Foram momentos, irmãos, imagina, se põe no lugar da família de Noé. Se você está passando aí uma leve, momentânea tribulação no ciclo de vida que você se encontra hoje, pegue a sua história e se reporte lá, finge que você é a família de Noé. O que essa família passou? Que momento de aprendizado, de aprender a dar valor, né? De ver respostas, promessas do Senhor se cumprindo. E a família de Noé, ela viveu todos os ciclos familiares e, através deles, hoje nós vivemos em aliança com o Senhor, porque os ciclos espirituais estão sobre a nossa vida. E nós devemos agradecer ao Senhor pelo frio, pelo calor, pelo sol, pela chuva. É a aliança estabelecida do Senhor através da obediência, da perseverança de Noé e toda a sua família. Vamos encerrar aqui com Gênesis, capítulo 9, verso 9. Diz assim: E eu,
Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar o Senhor, agradecer por essa rica oportunidade que me foi dada. Que o Espírito Santo esteja falando melhor ao seu coração. E que cada mãe, nessa noite, seja fortalecida, que Deus traga estratégias espirituais lá no seio da sua família, que você seja um referencial de bênção, não só para os seus filhos, mas na sua parentela, na sua vizinhança, na sua igreja, e que você consiga ter estratégias espirituais a todo instante. Construa sua arca espiritual, coloque seus filhos em lugar de segurança. Se eles ainda estão debaixo do seu teto, chama, conta a historinha, ora com ele, acolhe as necessidades, não só físicas, emocionais dos seus filhos, mas necessidades espirituais. Ora com ele quando ele for para a escola, ora com ele quando ele for fazer uma prova. E que essa seja uma realidade. Independente do dilúvio, do caos, do que estiver estabelecido lá fora, os nossos filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Amém.